O que a gente pode esperar a partir de agora? Em algum momento, Israel vai retalhar. E Israel tem 4 opções, 4 tipos diferentes de alvos. Eles têm alvos únicos, exclusivamente militares. Então eles podem atacar bases de silos, onde estão os mísseis balísticos, eles podem atacar os depósitos de mísseis balísticos. O Irã deve ter em torno de 3 mil mísseis balísticos. Ninguém sabe. É o que dizem, né? Eles podem atacar... Aí você tem o segundo tipo de alvo, alvos Simanei Shilton, alvos... São símbolos do governo. Símbolos do governo, palácio presidencial, alguma coisa que seja símbolo do governo. Claro, eventualmente não acredito que eles tenham intenção, os israelenses, de eliminar o líder supremo do Irã, mas isso é símbolos do governo. Você tem o terceiro tipo de alvos, seriam o programa nuclear. Então você tem as bases nucleares, as centrífugas, as bases nucleares que podem ser de pesquisa ou já militarizadas. E o quarto e último seriam alvos econômicos do governo. E aí a gente está falando de portos, aí estamos falando de petrolíferas, estamos falando de depósitos de petróleo, de de oleodutos. E o terminal de exportação de petróleo. O que eu acho, na minha opinião, escutando pessoas, eu acho que o professor pode também complementar, é de que nem sempre o que vai ser doloroso para o seu inimigo não será doloroso para você também. Que é o que aconteceu com a Europa depois que a Rússia invadiu a Ucrânia. Eles fecharam a questão do gás da Rússia e começou a ter uma crise energética da Europa por causa desse fechamento. E eu não sei se retomaram, mas existem coisas que eventualmente você não pode fazer porque prejudica o seu próprio mercado. Sim. Não só o seu próprio mercado. Há uma pressão enorme dos Estados Unidos para não atingir instalações petrolíferas que possam afetar o fluxo de petróleo no Golfo Pérsico, porque isso, na semana passada, quando começou a expectativa de uma retaliação israelense, o preço do petróleo já foi para praticamente $80, agora ele deu uma diminuída de novo, porque por enquanto não aconteceu nada. Mas o que eu mencionei antes, quando há a expectativa de falta do produto, o preço já sobe. E os Estados Unidos, de novo, estão no período eleitoral, eles não querem ter nenhuma alteração importante nesse contexto. Israel pode atingir qualquer lugar do Irã. E dependendo da operação, uma operação complexa, o Irã é um país grande, assim, tem gente que pergunta, mas eles vão destruir o programa nuclear iraniano? Não vão, porque os Estados Unidos nesse momento não vão participar. O Irã não tem um lugar, tem diversos lugares para serem destruídos, né? Diferentemente do Iraque em 81 ou na Síria em 2007, ambos programas nucleares militares que foram destruídos pela Força Aérea de Israel, mas era um lugar só. Então você bombardeia um lugar. Uma coisa que poderia imitar o que Israel fez para eliminar o líder do Hezbollah. Estamos falando de 10 aviões, cada um armado com 8 ou 10 mísseis de 1 tonelada, são 80 toneladas, você destrói o quarteirão inteiro e você destrói uma base inteira, você destrói todo um centro, aquilo é uma grande destruição, inclusive para baixo da terra, criando uma cratera de 30 metros, 40 metros. Mas a gente está falando de vários alvos simultâneos. O que eu acho, e como o professor se falou, os Estados Unidos teria que participar. Há controvérsias, tem gente que fala que Israel teria coragem de agir sozinho, mas eventualmente com a ajuda americana, os Estados Unidos teria que mandar alguns mísseis específicos para Israel para serem utilizados. No final das contas, os caças são fabricação americana, com tecnologia aerodinâmica de Israel, mas enfim. No fim, eu acho que o que Israel vai fazer vai ser atingir alvos não nucleares e também não econômicos. Porque eu acho que Israel não quer ser visto como o criador de uma crise econômica no mundo inteiro. Nem no próprio Irã, porque a sociedade iraniana está muito desestabilizada, há muita reação contra o governo dos ayatolás, há muita dissidência e um ataque contra alvos econômicos no Irã vai piorar ainda mais a qualidade de vida dos iranianos. Israel certamente não tem nenhum interesse em se identificar com essa questão, porque
importante lembrar que até 1979, o Irã era o aliado principal dos Estados Unidos na região e também um aliado israelense. Isso. Todo o petróleo que Israel consumia até 1979 vinha basicamente do Irã. E, portanto, havia uma relação muito próxima entre as duas sociedades, não só entre os governos, mas entre as sociedades. Então, todas as minorias étnicas do Irã, inclusive os persas, que são o maior grupo étnico, em princípio nunca tiveram nenhum tipo de atrito com a sociedade israelense. O Irã foi o segundo país muçulmano do mundo a reconhecer a existência do Estado de Israel. Então, a resposta de Israel provavelmente vai ser baseada num aviso muito claro para o governo iraniano, mas tentando poupar tanto a sociedade iraniana quanto os interesses econômicos do Ocidente. Não acho que vai ser um aviso, acho que vai ser alguma coisa concreta do tipo, eles vão provavelmente atacar bases militares, eu acho que eles vão escolher por depósitos dos próprios... Porque o Irã disse já que a retaliação ao eventual ataque de Israel já está pronta e a ordem já está dada. Então é só apertar o botão. Então Israel, se atacar... Vai destruir o botão. Simultaneamente, exato, os mísseis já armados... Então a capacidade, só tecnicamente para explicar, o Irã deve ter em torno de 3 mil a 4 mil, grosso modo, de mísseis balísticos. O míssil balístico... O que são mísseis balísticos? Míssil balístico é um míssil que sai da atmosfera e entra na atmosfera, viaja, tem um alcance de milhares de quilômetros, viaja a 5 mil quilômetros por hora e pode carregar até 700, 600 quilos de explosivos ou uma ogiva nuclear. Países nucleares, que têm bombas nucleares, precisam ter como jogar as bombas nucleares. O Irã não tem uma bomba ainda, o artefato, mas ele tem urânio quase a 90%, que seria necessário para poder fabricar uma bomba nuclear, mas ele não tem um artefato. Você precisa de muita tecnologia e tempo para poder criar o artefato. Normalmente você cria um artefato nuclear grande, como os Estados Unidos fizeram, fazem os testes, depois você reduz para uma bomba miniatura, que é do tamanho dessa mesa, e você coloca isso numa ponta de um míssil. Ou você coloca TNT, explosivos. Então o Irã, ele tem em torno de 3 mil a 5 mil, 4 mil mísseis balísticos. Para você conseguir lançar os mísseis, é que nem decorar um avião. Você tem que ter pessoas, você tem que ter um sistema, elementos técnicos para você conseguir lançar 200 de uma vez. Então a capacidade deles lançarem é mais ou menos essa, de 200 a 300 de uma vez. E para você rearmar e lançar novamente, demora 12 horas, e uma pessoa muito experiente, ou uma equipe muito experiente, demoraria 7 horas. Então, se Israel destrói o que já está armado, e destrói o que seria rearmado, você tira a capacidade do Irã de atacar Israel no futuro próximo. Você diminui drasticamente a capacidade deles de atacar Israel. Eles não têm como atacar Israel de outra forma a não ser com mísseis balísticos. Eles não têm caças capazes de voar até Israel. Eles não têm nenhuma outra forma de atingir o solo israelense a não ser com mísseis balísticos. Que foi mais ou menos o que Israel fez com o Hezbollah. O Hezbollah tinha uma capacidade de atirar 1.500 mísseis por dia contra Israel, 300, 500 de uma vez só. E essas capacidades foram... de uma forma muito inteligente, destruídas antes de Israel entrar por terra no Líbano. Então o Hezbollah tem uma dificuldade operacional de atirar contra Israel, o Hamas idem, e agora a mesma coisa eu acho que os israelenses devem fazer com o Irã. E isso pode vir através de um ataque convencional, através da Força Aérea de Israel, mas pode também ser uma combinação como aconteceu no Líbano. Pode ser que a gente agora aqui não tenhamos tanta criatividade agora ao vivo para imaginar alguma ação que o Serviço Secreto de Israel pode fazer. Pode ser um vírus, pode ser alguma coisa, pode ser um blackout total. Então tem armas específicas que causam blackout e aí tudo desliga, inclusive os geradores. Para te dar uma ideia do que já está acontecendo, por exemplo, você hoje não consegue usar o Waze em Israel. Porque o sistema de geoposicionamento no país inteiro está sendo perturbado para evitar que mísseis ou drones possam usar
essas informações para atingir determinados locais em Israel. Então a gente o tempo todo vê brincadeiras de israelenses que postam nas mídias, olha, o ex está me dizendo que eu estou no aeroporto de Beirute, ou eu estou no norte de Israel, o ex está me dizendo que eu estou no aeroporto sul. de Cairo. Exato, isso é para esse sistema de defesa está fazendo com os GPS das pessoas em Israel. Eles fazem também com um míssil que eventualmente vem com um endereço na sua ogiva, e na hora que ele chega próximo do alvo, a ogiva não consegue entender onde ela está. Ou na hora que ele mirar em Israel, vai cair em Amman. Isso é ação da Mossad? Não, isso é ação militar. Da inteligência militar. É da inteligência militar. Agora, no fim é um conjunto de fatores, né? Eu estava só lembrando de uma coisa curiosa, de que Israel comprava petróleo do Irã e tinha um cargueiro de petróleo um petroleiro levando petróleo para Israel quando teve a Revolução. E o petróleo chegou em Israel, desembarcou, mas Israel nunca pagou. Porque não tinha para quem pagar. Tinha para quem pagar, mas provavelmente eles não queriam. Então temos algumas respostas aí possíveis, né, do governo de Israel. E, assim, pelo que eu estou entendendo aqui das perspectivas, o conflito não tem uma possibilidade de escalar para algo terrestre, em que ocorram invasões ou... Entre Irã e Israel, não, porque está muito longe. Israel não vai mandar tropas para o Irã. Não, nenhum dos dois vai mandar... O Irã teria... A ameaça mais importante que Israel sempre viu no leste foi de uma possível incursão iraquiana através do território da Síria ou da Jordânia, que pudesse chegar até o território israelense. Houve várias ameaças desse tipo no passado. Em guerras anteriores, forças iraquianas participaram das guerras na fronteira israelense, mas o Irã teria que passar pelo território do Iraque e da Arábia Saudita para conseguir chegar em território israelense. Isso não tem nenhum cabimento. E muitas vezes nós ouvimos falar sobre a capacidade militar do Irã, que compara o número de foguetes, o número de aviões, o número de blindados. Isso é absolutamente irrelevante, porque a marinha iraniana tem corvetas de ataque que são muito eficazes contra navios no Golfo Pérsico, mas certamente não podem fazer nenhuma rota mais longa para chegar até o território israelense, e obviamente blindados iranianos não tem como atacar Israel, e a aviação iraniana está completamente obsoleta. Eles ainda usam aviões Phantom da década de 1970, da época do governo do Shah. Ou seja, não tem como. Fora que se eles mandarem qualquer tipo de embarcação no mar, isso vai ser destruído pelo ar.